Aproveitando que os irmãos estão de pé, livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 6. Quero aqui louvar a Deus nessa noite por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá e nos concede, de nós estarmos na sua santa e bendita presença. E, acima de tudo, agradecer a Deus pelos livramentos que Deus tem nos concedido, pela sua infinita bondade e misericórdia. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 6. Somente a parte A do versículo de número 6. Do versículo 16, aliás. Diz assim: e fará na arca uma janela de um côvado, e acabará em cima. Eu conto de 1 a 3, a igreja pode repetir essa frase? 1, 2, 3. Mais uma vez, irmãos. 1, 2, 3. Amém. Podeis sentar, irmão. Queridos irmãos, nós paramos aqui num texto a qual todos nós conhecemos. A construção da arca de Noé. Deus ordenou a Noé a construir a arca, fazer a arca. E decorrer alguns anos, dias e alguns meses, Noé construindo uma arca. Noé, porém, não tinha um projeto da arca. Deus que deu o projeto a ele. Colocou nas mãos de Noé o projeto, para que Noé pudesse construir a arca conforme Deus queria que ele fizesse. Porque era a única forma de Deus guardar Noé e a sua família. Então Deus deu na mão dele o projeto. Noé automaticamente começou a exercer uma profissão de carpinteiro, ele e os seus filhos. E acima de tudo, não só um carpinteiro, mas um artesão, porque tinha que fazer as coisas conforme Deus havia ordenado. Mas eu acho interessante que Deus ele é detalhista em tudo o que Deus fala, ele fala nos detalhes. Deus nunca dará uma ordem ao homem ou à mulher se Deus não explicar a forma que ele quer que seja executada a sua ordem. Uma das coisas que nós temos que entender e ter a importância, irmãos, é de prestar muita atenção naquilo que Deus fala conosco. Porque em questão de segundo, nós perdemos a bênção de Deus na nossa vida. Porque o nosso Deus, ele é detalhista, irmãos. Se você pegar o capítulo de número 6, você vai perceber que Deus começa a passar alguns detalhes a Noé. E eu acho interessante que Deus, irmãos, ele não deixa nenhum de nós confuso. Quando Deus fala, tem algum objetivo acerca daquilo que ele está falando. Cabe nós prestar muita atenção naquilo que Deus está falando conosco. Uma das grandes armas do inimigo nesses últimos dias é roubar a atenção da igreja, é tirar o foco da igreja. Se ele puder roubar a tua atenção, principalmente na hora da palavra, irmão, ele vai roubar a tua atenção na hora da palavra. Se ele puder tirar a tua atenção concernente ao culto ou à palavra de Deus, ele vai fazer de tudo, ele vai usar alguma coisa. E se você parar para perceber nesses últimos dias, até uma mosca consegue tirar a atenção do povo nesses últimos dias. Porque não dizer uma mosca ou uma barata, de repente parece algum inseto
da onde você menos espera, e as pessoas começam a ficar focadas naquilo. E é uma das armas que o inimigo tem usado nesses últimos dias, procurar tirar a atenção da igreja e voltar a ele. Queridos irmãos, nós estamos aqui nessa noite para ouvir Deus falar conosco, para receber algo da parte do Senhor e sair daqui completamente estruturado e preparado por Deus, orientado por Deus, fortalecido por Deus, para poder nós enfrentarmos aquilo que está lá fora. E o inimigo vai fazer de tudo, irmãos, porque é aquilo que está no capítulo 9 de Lucas, que o semeador saiu a semear. E a Bíblia diz que a semente caiu à beira do caminho e veio a ave do céu e levou aquela semente. E levando aquela semente, ela não pôde germinar e nem produzir. E está assim nesses últimos dias. Mas eu quero louvar a Deus nessa noite, que existe uma igreja que ainda ama ouvir a voz do Senhor e receber a palavra do Senhor. E um dos grandes mistérios de nós sermos abençoados é prestar atenção nos detalhes que Deus fala. Porque se você parar para perceber, Deus é tão detalhista. Porque no capítulo 12 de Gênesis mesmo, você vai perceber que Deus disse algo para um homem chamado Abrão. Deus disse para ele: sai do meio da sua parentela, e eu vou te revelar uma terra. Abrão, quando ele saiu do meio da sua parentela, Deus não havia revelado a terra a ele. Deus disse que haveria de revelar a ele a terra. No capítulo 22, Abrão já havia recebido a bênção. Já era o seu nome chamado Abraão. Já havia recebido a bênção, o milagre, o nascimento do seu filho. No capítulo 22, Deus já chama ele novamente e diz para ele: ó Abraão, agora eu sei que tu verdadeiramente me amas. Só que eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício para mim. E eu vou te revelar o lugar do sacrifício. Olha, irmão, Deus falou para ele: pega o seu filho, prepara o seu filho, e você sai em caminho, e eu vou te revelar o local do sacrifício. A Bíblia diz que no capítulo 22, Abraão caminhou 3 dias de viagem. E no terceiro dia, Deus revelou para ele o monte chamado Monte Moriá. Se você perceber, Deus é tão detalhista que no capítulo 6 de Josué, a Bíblia dá uma ordem a Josué. E a ordem era: 7 sacerdotes, 7 buzinas, rodeai a cidade 7 vezes, mas no 7º dia rodeai a cidade 7 vezes. Em cada dia você rodeia um dia só, você vai rodear uma vez, mas no 7º dia você vai dar 7 voltas, e tocai a buzina e gritai, e o milagre vai acontecer. Josué fez conforme Deus havia ordenado. Deus detalhou para ele. Ele teria que pegar 7 buzinas, 7 sacerdotes, homens armados, rodeai a cidade e uma vez só tocai a buzina. Mas no 7º dia já era diferente. Quando ele fez conforme Deus havia ordenado, a Bíblia diz que os muros caiu e Jericó foi entregado nas suas mãos. Ó, queridos irmãos, nessa noite, Deus chama a minha e a sua atenção aqui nessa noite. Deus manda um homem chamado Noé construir uma arca. Porém, Deus passa todos os detalhes. Mas Deus disse para ele: Noé, você vai ter que fazer uma janela na cabeceira da arca, do lado de cima. Queridos irmãos, por que precisava de uma janela na arca? Deus mandou ele construir a arca, fazer a porta, e
automaticamente Deus traria os animais, mas Deus disse para ele: você não pode esquecer de colocar uma janela na arca para cima. Queridos irmãos, por que Deus ordena a ele pôr uma janela? Porque através daquela janela era onde que o homem chamado Noé receberia algo da parte do Senhor do céu. Porque foi através dessa janela que Noé descobriu que as águas haviam abaixado. Foi através dessa janela que Noé descobriu que as águas não haviam abaixado. Quando Noé, ele faz a arca, Deus ordena ele entrar dentro da arca. Porém, quando ele estava dentro da arca, a chuva veio, o dilúvio veio, houve a destruição da humanidade. Mas cessando-se as águas, Noé abre a janela, percebe que o sol já havia se abrido. E naquele momento Noé pega um pombo e solta. E a Bíblia diz que o pombo foi e voltou novamente para a arca. Mas quando ele solta o segundo pombo, a Bíblia diz que ele foi e trouxe no seu bico um galho de árvore. Naquele momento Noé entendeu que as águas haviam se secado e as portas da arca se abriu, e Noé ofereceu um sacrifício e começou a adorar a Deus pelo livramento que Deus havia dado a ele. Queridos irmãos, quando nós paramos e percebemos uma coisa: ninguém pode construir uma casa se não pôr uma janela, porque se construir uma casa e não tiver janela, essa casa está incompleta. Mas quando constrói-se uma casa, se coloca-se janela. Se coloca-se janela porque para ver quem está do lado de fora, e automaticamente quem está do lado de fora vê quem está dentro da casa. Se coloca janela numa casa para que haja arejamento, para que haja a ventilação dentro da casa. Se coloca janela numa casa por quê, pastor William? Para que o sol entra e comece a espalhar o mofo para fora, ou a friagem para fora da casa. Queridos irmãos, quando se fala assim janela, nós podemos entender que Deus quer ter comunhão com a sua igreja. Além de Deus ter comunhão com a sua igreja pela porta, Deus também tem comunhão com a sua igreja pela janela. Porque quando fala janela aberta, é entrada de ar, é entrada de ventilação. E ventilação é símbolo do Espírito Santo de Deus. Quem não tem janela na sua casa não tem a presença do Espírito Santo. Mas quem tem janela espiritualmente aberta na sua casa tem a presença do Espírito Santo dentro da sua casa. E a Bíblia fala em algumas passagens bíblicas que algumas pessoas receberam um milagre através da janela. No capítulo 2 de Josué, versículo de número 15, uma mulher chamada Raabe recebeu o livramento porque tinha janela na sua casa. Foi através da janela que veio o livramento para ela. Não foi através da porta. Foi através da janela. Eu pergunto a vocês, se Raabe não tivesse janela, será que o livramento viria? Poderia vir, que Deus é Deus do milagre. Mas precisou Raabe ter a janela na sua casa. Se ela não tivesse a janela, quem sabe o milagre não havia acontecido. Mas a janela e o fio de escarlata era o sinônimo do livramento da parte de Deus na casa de Raabe. Quando os espias invadiram a cidade de Jericó, a Bíblia diz que Raabe escondeu os espias na sua casa. E ambos fizeram um concerto. Disse: olha, eu sei que o Deus de Israel é o vosso Deus. Temos visto o que ele fez em outras cidades e outras nações. Não será diferente aqui. Quando vocês invadirem essa cidade, vocês prometem para mim que o vosso Deus nos livrará das vossas mãos? E a Bíblia diz que aqueles homens disseram: assim será. Porém, você colocará um fio de escarlata na janela da sua casa. Esse será o sinal diante de Deus, e o livramento acontecerá. Eu acho interessante, queridos irmãos, que aquele fio de escarlata, quem sabe, não significava nada para aquele povo de Israel. Mas ali estava o livramento do Senhor na casa de Raabe.
Ali estava um pacto na casa de Raabe. Aquele fio de escarlata simbolizava a redenção. Aquele fio de escarlata simbolizava o livramento. Aquele fio de escarlata simbolizava o escape de Deus. Interessante que quando os muros caíram, somente a casa de Raabe permaneceu de pé diante do muro, queridos irmãos. É isso que a história diz. Raabe recebeu a redenção de Deus, o livramento de Deus e o escape de Deus. Sabe por quê? Porque na janela da sua casa havia um fio de escarlate, que simbolizava o sangue do cordeiro na janela, na porta ou na verga da casa de Raabe. Queridos irmãos, a igreja, ou o irmão, a irmã que tem o fio de escarlata, que é o sangue do cordeiro, na sua janela a morte não passa. O livramento de Deus é certo para aquele que tem o fio de escarlate na janela. Pode ficar tranquilo, meu irmão, porque 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se você tem janela aberta e tem um fio de escarlate, ela pode ficar tranquilo, porque você pode passar pelo vale da sombra da morte e mal nenhum chegará na tua tenda, porque você tem janela e tem um fio de escarlate na janela. É por isso que Deus disse para Noé: Noé, faça uma janela para cima, porque lá de cima é que vem a salvação, é lá de cima que vem a redenção, é de lá de cima que vem o livramento, é lá de cima que vem o socorro, é lá de cima que vem a voz, é lá de cima que vem o refúgio, é lá de cima que vem o milagre. Se você acredita nisso, adora Ele nessa noite, porque Ele está falando contigo aqui nessa noite. Emassou deve assim me assei que eu maia sai. Se Raabe não tivesse janela, não tinha um livramento. Você sabe por que está aqui nessa noite, meu irmão? Porque existem muitas janelas que estão intercedendo em teu favor. Existem muitas janelas que se dobraram em teu favor. Se nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, não, meu irmão. Porque houve janelas anteriormente que dobraram o joelho e disseram: Senhor, salva a alma dele, liberta ele, transforma ele. Isso é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos ao Senhor aqui nessa noite. Aleluia. Deus disse: Noé, faça uma janela voltada para o alto, para cima. Deus poderia ter dito: Noé, faça uma janela nas laterais da arca. Não, Deus disse: Noé, é para cima, é voltada para o céu. Para onde está voltada a tua janela nessa noite? Em que direção está voltada a sua janela nessa noite? Para onde você direcionou a sua janela? A janela de Raabe estava voltada, direcionada para o lado do povo de Israel. Mas eu acho interessante que no capítulo 2, aqui de Daniel, no capítulo 6 de Daniel, em versículo 10 diz que a janela de Daniel estava aberta, voltada para Jerusalém. Todas as vezes que Daniel ia orar, ele abria a janela do seu quarto, voltada para Jerusalém. Daniel em Babilônia, irmãos, em terra estranha, em lugar estranho, porém a sua janela estava voltada para Jerusalém. Quem sabe Daniel, quando entrava dentro do seu quarto, ele dizia: quanta saudade eu tenho da minha pátria. Como era bom demais eu estar lá na minha pátria. Quantas experiências e sacrifícios eu ofereci ao Senhor no templo de Jerusalém. Eu estou aqui em terra estranha, em lugar distante, porém a minha janela está voltada para Jerusalém. E Daniel orava, janela aberta, voltada para Jerusalém. Sabe o que a Bíblia quer dizer? A janela de Daniel estava aberta em comunhão com o Senhor em Jerusalém. Jerusalém é lugar de refúgio.
Jerusalém é lugar de milagre. Jerusalém é lugar de vitória. Jerusalém era o lugar onde via a glória de Deus, o manifestar de Deus. Era um lugar de alegria. Mas Daniel estava em terra estranha, em lugar estranho. Mas a sua janela estava virada para Jerusalém. Voltada para Jerusalém. Ô irmão, por onde está direcionada a tua janela aqui nessa noite? Mesmo que você não esteja na igreja, mesmo que você não esteja na casa do Senhor, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, nos seus afazeres, para onde está aberta a tua janela nesta hora? Aonde está voltada a tua janela? Quem sabe quando você está na pia, naquele momento de agrura, no momento mais difícil, no momento mais de tristeza, para onde está voltada a tua janela? Se a tua janela estiver voltada para Jerusalém, meu irmão, você pode ficar despreocupado, porque o choro dura uma noite, mas pela manhã vai vir a alegria, e o sol da justiça vai nascer para você, meu irmão. Se a tua janela estiver virada para Jerusalém, como a janela de Daniel, não se preocupe não, porque estão armando covas para você. Não se preocupe porque estão levantando picuinhas contra você. Não se preocupe se está levantando falso testemunho para você. Não se preocupe não, porque se a tua janela estiver voltada para Jerusalém, meu irmão, pode ficar ciente que lá do céu vai ser delegada uma ordem, e os anjos vai descer ainda dentro da cova dos leões, meu irmão. Mas os leões não vão tocar em você não. Simplesmente verão o milagre e a glória de Deus nascer sobre ti. É por isso que ele diz: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está chegando. É mais que assumir de que me asséria. Se você não tem janela, faça hoje. Se você não se preocupou em direcionar a tua janela, eu tenho uma orientação da parte de Deus para você nessa noite. Direciona a tua janela para cima, lá para o alto nessa noite, porque é lá do alto que vai vir o teu socorro. O salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se a tua janela estiver virada para cima, meu irmão, pode ficar ciente que é de lá que virá a salvação, é de lá que virá o teu livramento. A janela de Daniel virada para Jerusalém era sinônimo de esperança. Daniel tinha esperança que o Senhor haveria de dar o livramento a eles. A janela dele virada para lá, ele tinha esperança. Eu acho interessante que a Bíblia diz, no livro de Jeremias, no capítulo 17, e versículo 5 diz assim: bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. O Salmo de número 40, verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Daniel estava em Jerusalém, em Babilônia, mas a sua janela virada para Jerusalém. Ele tinha esperança que viria o livramento do Senhor a qualquer momento e a qualquer hora. Deus poderia mudar o seu cativeiro. Deus poderia mudar a sua história. Oh, irmão, quem sabe nessa noite, há alguém aqui que perdeu a sua esperança, ou até fecharam a sua janela, por que não dizer lacraram a tua janela? Mas mesmo que a tua janela lacrada, meu irmão, se você tem esperança, os raios do sol da justiça vai penetrar pelas brechas da janela, mas vai brilhar, mas vai te dar o livramento, se você crê nisso. Quem sabe para você está tudo fechado, não tem caminho, não tem saída. Mas o mesmo Deus que diz para Moisés: porque está clamando a mim, diga ao povo que marche.
Ele é o mesmo Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele pode virar o teu cativeiro e mudar a tua história aqui nessa noite, se a tua janela estiver virada para Jerusalém, mesmo que ela esteja fechada e lacrada. Se você tem esperança, acredite nisso, porque ainda há esperança para a árvore que fora cortada. Os seus frutos se renovarão e brotarão novamente, porque Deus é Deus de livramento, irmão. Aleluia. A janela de Daniel virada para Jerusalém era sinônimo de confiança no Deus que ele servia e adorava. A janela de Daniel virada para Jerusalém era sinal, ou sinônimo que Deus ouvia as suas orações. E nem tanto que Deus ouviu mesmo. Deus ouviu. Porque passaram os homens e disseram: ó rei, pegamos Daniel, violou a lei dos métodos dos persas. E segundo a sua lei, teu decreto, que aquele que não adorasse ao Senhor no decorrer de 30 dias seria lançado dentro das covas. Pegamos Daniel. O rei amava Daniel, mas não poderia mudar o seu decreto. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Se Daniel não tivesse a sua janela aberta para Jerusalém, será que o livramento viria, irmão? Mas a janela de Daniel estava virada para Jerusalém. Sinônimo de esperança, sinônimo de confiança e sinônimo que Deus ouvia as suas orações. Daniel desceu a covas dos leões, irmão. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o anjo primeiro, irmão. Quando Daniel desceu lá na covas, os anjos já estavam anestesiados. Os leões já estavam tranquilos. E quando Daniel desceu, a Bíblia diz que o rei veio no decorrer da manhã e gritou: Daniel, filho do Deus Altíssimo. Daniel gritou: rei, vive o Senhor para todo sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão e achou inocência em ti, rei, e em mim também. Oh, queridos irmãos, como é bom ter a janela aberta para Jerusalém, irmão. Que nessa noite você possa fazer uma janela para ti nessa noite, meu irmão. Faça mais do que nunca uma janela para ti, porque Deus disse para Noé: fará uma janela para cima. Oh, queridos irmãos, eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei como Deus te ordenou para você servir a Ele. Eu não sei de que jeito Deus quer ter intimidade contigo, ou de que maneira Deus quer ter intimidade contigo. Mas se Deus foi detalhista com você, obedeça a ordem dEle. Se Ele mandou você fazer desse jeito, dessa forma e dessa maneira, faça, meu irmão. Porque você fazendo assim, você terá a aprovação de Deus na tua vida. Você terá a bênção de Deus na tua vida. Eu quero perguntar nessa noite: quantos entenderam a palavra do Senhor? Diga amém. Fique de pé, por favor. Pergunta para o seu irmão: tem janela? Graças a Deus.